Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin e este é o canal Em Busca da Verdade. Esse vídeo ele ficou um pouco longo e eu vou pedir para você que tenha paciência e assista ele todo. E que mais ainda, e que confira todas as passagens bíblicas referentes nesse vídeo e também que confirme tudo aquilo que for dito. Eu quero começar aqui dizendo sobre aquela passagem que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, que é muito ensinado àquela pessoa que sai de uma igreja. Essa passagem se encontra em Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então essa passagem é ensinada que se você sai da igreja, você deixa de congregar. Mas quando se lê o contexto, ela se refere a uma outra coisa totalmente diferente. Vamos ler até o versículo 29. Não deixemos-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então vimos que nessa parte diz que deixar de congregar é voltar às ordenanças da lei, uma vez que já foi sancionado todos os rituais sobre o pecado naquele tempo. Então deixar de congregar é voltar às ordenanças, é sair da graça, da aliança da graça e voltar para a lei de Moisés. Se voltarmos um pouco do versículo 12 ao 16, vamos compreender um pouco mais isso. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Agora, olha só o versículo 1 e 2 desse mesmo capítulo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais podem tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Então aqui diz que de outra maneira eles não teriam cessado. Quer dizer que foram cessados de ser oferecidos. Mas vamos continuar. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado? Então o versículo 2 ele diz que foram cessados essas ordenanças, esses rituais. Mas como assim eles foram cessados? Antes de vermos que eles foram cessados, vamos entender que o próprio apóstolo Paulo, ele pregava que eles deveriam se apartar da lei de Moisés e que não deveriam cumprir mais. Vamos começar com Atos, capítulo 15, do versículo do 5 ao 12. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniu os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão.
Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Agora vemos em Atos 21, do 18 ao 21. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glórias a Deus e lhes disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei? E foram informados ao teu respeito que ensinas a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então aí vemos que Paulo ele pregava contra a lei de Moisés e contra as ordenanças, até ele sendo perseguido e batizando ele com águas, purificando ele nas águas contra a própria vontade dele, para mostrar para o povo que ele cumpria a lei. Mas na verdade ele ensinava que eles deveriam se apartar da lei. Romanos 10, do 1 ao 5, diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes deu testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então aí vemos que quem vive pela fé vive por Deus, pelo Messias, pelo Criador. Mas quem vive pela lei, pelas ordenanças, por elas viverá e não viverá pelo Criador. 1 Coríntios 1, do 17 ao 19. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então vemos aí que no versículo 17, Paulo diz que o batismo ele anula a cruz de Cristo. Porque quem vive pela lei viverá por ela e não por Cristo, pelo Messias. Gálatas 2, do 19 ao 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então aí vemos que se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão, porque a própria lei anula a graça de Cristo. Gálatas 3, do 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne?
Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, o que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí está uma pergunta. Recebemos o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então recebemos o Espírito pela fé e não pelas obras da lei. Está respondido aí. Gálatas 5, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Versículo 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Então quem cumpre ordenança não é guiado pelo Espírito Santo. Efésios 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Hebreus 6, versículos 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus 9, versículos 10 e 11. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebidas, e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Abluções são purificações com águas, banhos, lavagens, lavaduras do corpo ou de parte dele. Mas continuando. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Agora, Hebreus 10, o 25, que é o que a gente está estudando, mas vamos ver desde o 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemo-nos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes, o dia se aproxima. As boas obras que fala esse versículo 24 não são as obras da lei. Então vamos ver quais são essas boas obras. Tiago 2, 14 ao 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Opa, então essas obras são obras de caridade, ou seja, no caso que Tiago citou, seria vestir uma pessoa e dar de comer a essa pessoa. Não só pregar o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Messias, o nosso Jesus. E sim fazer a obra de caridade, como o próprio Jesus comentou sobre isso, lá em Mateus 25, do 37 ao 40. Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu, lhes dirá, em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Voltando em Tiago 1, 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado
do mundo. Então essa é a religião pura e sem mácula. Tiago 5:13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Segundo a Pedro 3, do 15 ao 18. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então aí até Pedro está falando sobre os ensinamentos de Paulo, que apesar de ser um pouco difíceis de entender, mas mesmo assim Paulo pregou contra a lei de Moisés e que não era mais para cumpri-la. Então o próprio Pedro entendeu isso e ele fala que os ensinamentos de Paulo são verdadeiros e que aqueles que rejeitam os ensinamentos de Paulo são falsos profetas. Então é para se acautelar desses falsos profetas e não seguir os ensinamentos deles. De cumprir as ordenanças da lei, como batismo, santa ceia, que são ordenanças de comidas e bebidas. O próprio dízimo é da lei e muitas outras ordenanças. Então quem cumpre essas ordenanças, essa pessoa, ela que deixa de congregar. E não aquele que sai de uma denominação chamada igreja. 1 João 2, 24 ao 27. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis em vós, no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então vemos que a unção que ele nos concede, ela é capaz de nos ensinar em relação à verdade. Aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo e cumprem ordenanças da lei, eles não têm essa unção que pode guiá-los na verdade. Por isso, fiquem na unção que Cristo nos concedeu, aquela que fala que o ensinamento é apartar da lei, aquele que Paulo nos ensinou. Então não voltem às ordenanças da lei, porque assim estarão deixando de congregar. Tá, mas então por que as igrejas hoje então cumprem essas ordenanças? Bom, primeiro vamos entender que essas ordenanças não são essas impostas da lei de Moisés, que fala nas Escrituras. Essas são outras ordenanças que é muito semelhante, só que tem algumas diferenças. As ordenanças da lei de Moisés, elas eram feitas de ano em ano. Todo ano as pessoas se batizavam, sacrificavam cordeiros para a remissão dos pecados, celebravam a Páscoa, como celebravam a festa do tabernáculo, o que é um pouco diferente hoje. Hoje o batismo é para as pessoas mostrarem para as outras que elas receberam Jesus. Só que nós vamos entender de onde vem esse batismo. A Santa Ceia, Jesus disse para partir o pão, ou seja, para dividir a Cristo, o Messias, com as outras pessoas em memória dele até que ele viesse. E não que era para comer um pão e beber um vinho. Vamos ver também de onde saiu essa ordenança.
assim como algumas outras que são feitas. Êxodo 13, versículos 9 e 10. E será como um sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto guardarás esta ordenança no determinado tempo de ano em ano. Zacarias 14, 16. Todos os que restarem de todas as nações que viram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Hebreus 9, 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. E Hebreus 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então aí vimos que esses sacrifícios, essas ofertas ao pecado, eram feitas de ano em ano. Um tanto diferente do que acontece hoje, que elas não são de ano em ano. Mas então, se elas estão diferentes, o que aconteceu e de onde vieram? Mitra era tido como Logos, e a purificação mediante o batismo era necessária para obter a vida eterna. Existiam 7 níveis de iniciação, cada um coligado a um planeta: Córax, Mercúrio, Ninfos, Vênus, Miles, Marte, Léo, Júpiter, Pérsis, Lua, Heliodromos, Sol e, enfim, Padre, Saturno. Assim como entre os essênios, os iniciantes do grau inferior, os aprendizes, Córax e Ninfos, tinham que servir os iniciados de nível superior. Os companheiros Miles e Léo, os mestres Pérsis e Heliodromos e o venerando Padre. Essas ordenanças, ela vem de uma religião que se chama mitraísmo, não é do cristianismo, e sim do mitraísmo. Inclusive a Bíblia fala um pouco sobre essa religião. E Paulo, ele teve um pouco de problema com essa religião. Isso podemos ver em Atos 14, do 8 ao 15. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazem isto? Não, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vós anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Aí, nesse caso, Barnabé ele tinha um título maior do que Paulo. Foi bem na época em que Paulo ainda estava sendo discipulado por Barnabé. A história de Mitra principia com o demiurgo Ahriman, oprimindo a humanidade. Apiedado Mitra encarnou-se no dia 25 de dezembro, data que na antiguidade correspondia ao solstício de inverno. Ele nasceu de uma rocha e pregou numa caverna. Também Jesus veio ao mundo numa gruta. Porém, segundo a mitologia persa, Mitra fora generado por uma virgem denominada Mãe de Deus. Durante sua vida terrena, Mitra manteve-se casto, pregou a Irmandade Universal e operou inúmeros milagres.
Outro sim, o acontecimento mais marcante foi a luta simbólica de Mitra contra o touro sagrado, ou touro equinocial, que ele derrotou e sacrificou em prol da humanidade. Todavia, como nos antigos textos persas, o próprio Mitra era o touro. A tauroctonia adquire a dúplice significado de vitória sobre o mundo terreno e de autossacrifício da divindade a fim de redimir o gênero humano de seus pecados. Vemos nas Escrituras que essa religião ela é muito mais antiga que o próprio Jesus e que está lá também em Ezequiel 8, versículo 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me, vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então, aí eles já adoravam ao sol, ao Deus Sol, naquela época. Se refere que haveria abominações ainda maiores que estas. Será que as que acontecem hoje? Será? Ali vimos que Mitra nasceu no dia 25 de dezembro, que hoje se comemora o nascimento de Jesus. Muitos sabem que Jesus ele não nasceu no dia 25, portanto isso seria uma mentira. Mas sabemos bem quem é o pai da mentira. Mas então, por qual motivo celebram o nascimento de Cristo no dia 25? Bom, primeiro vamos ver que Jesus, ou Cristo, ou Messias, ele jamais poderia ter nascido no dia 25. Lucas 2, do versículo 1 ao 3, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Bom, nesse caso, as pessoas moravam um pouco longe. Para ir até outra cidade, às vezes demoravam até 2 dias de viagem. E como vimos, o dia 25 de dezembro, sendo o aniversário de Cristo, mas na verdade o de Mitra, do Deus Sol, no solstício de inverno, é porque no hemisfério norte, o inverno ele acontece a partir do dia 20 aproximadamente ao dia 22. No solstício de inverno, a noite ela é mais longa. Portanto, no inverno, as pessoas não saíam de casa, não faziam viagens, pois no inverno a neve, as tempestades de granizo, o próprio frio, ele poderiam matar algumas pessoas. Seria muito difícil caminhar para uma outra cidade e até mesmo fazer um recenseamento no inverno. Por isso, isso aconteceu antes do inverno, assim como o nascimento de Cristo. Mas vamos ver outro versículo. Os versículos de 8 a 11. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então vemos que ali havia pastores. E um anjo desceu aos pastores e falou que Cristo nascera naquele dia. Então vemos que, como há pastores com rebanho, seria impossível eles estarem ali
no inverno. Porque no hemisfério norte, os pastores não saem para pastos com os rebanhos, já que no inverno, a neve, o frio e tempestades de granizo podem matar os animais, podem matar o rebanho, e eles teriam muito prejuízo. Portanto, eles não fariam viagens, eles não colocariam rebanhos, os pastores não deixavam o rebanho pastar no inverno. Era um tempo muito difícil. Inclusive, o próprio Messias, o Jesus, ele citou sobre fugir no inverno. Isso está em Mateus 24, versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. No inverno, justamente por esse motivo, por ser inverno, as tempestades de granizo, o frio, a neve, as pessoas não poderiam resistir. Hebreus 5, versículos 9 e 10 diz assim: E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa ser nomeado segundo a ordem de Melquisedeque? Vamos ver em Hebreus 7, versículos do 1 ao 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Nesse caso eu já nem preciso explicar, né? Visto que nem o Criador e nem o próprio Messias ensinou que nós devíamos celebrar o seu nascimento, muito pelo contrário, e sim a sua morte. Portanto, quem celebra o nascimento de Cristo hoje está desobedecendo às Escrituras, já que ele não ordenou e já que nem sequer é citado nas Escrituras que devemos celebrar o nascimento dele, e nem sequer tem Natal ou referência sobre o Natal nas Escrituras. Por isso, o dia 25 de dezembro, ele é homenageado ao Deus Sol, a Mitra. Por isso, quem celebra o Natal e o dia 25 de dezembro em homenagem a Jesus, a Cristo, não é a ele, é ao Deus Sol, a Mitra. Eclesiastes 7, do 1 ao 4, diz assim: Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele que se vê o fim de todos os homens e os vivos que o temem em consideração, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Então vemos que hoje, nessas instituições que são chamadas de igreja, eles fazem muitas celebrações e nem sabem o real sentido daquela celebração, fazendo muitas festas e esquecendo daquele povo que perece. Esquecendo que não é sábio estar na casa da alegria, e sim na casa do luto. Há muitas pessoas que morrem no Natal, no dia 25 de dezembro. Há muitas pessoas que estão em hospitais, que estão nas ruas passando fome, que passam por muitas dificuldades. Mas eles também fazem o Natal pensando, mas no Natal é um dia para nos aproximarmos, nos reunir a família, para perdoarmos uns aos outros, fazer boas obras. Exatamente por isso, Deus ele não quer, o Criador ele não quer que celebremos estas festas, estas situações, pois ele não quer que você seja essa pessoa apenas no Natal. A vontade dele é que nós, cristãos, aqueles que servimos a Deus, sejamos o ano todo pessoas desse tipo, que perdoamos, que nos reunimos, que nos preocupamos com os outros, que fazemos obras de caridade o ano todo, nossa vida toda.
tem que ser assim. E não só lembrando nas festas, e principalmente uma abominação. Lembrar justamente numa festa que é referente a um Deus Sol, a Mitra, a um outro Deus que não é Cristo, não é o Deus vivo. Os cristãos sempre afirmaram que os adeptos de Mitra copiaram seus ritos, mas já vimos que, na verdade, esse culto solar chegou em Roma pelo menos um século antes dos primeiros apóstolos. Ademais, a imagem da Toractonia é bem mais antiga que Cristo, pois o patrimônio figurativo da Glíptica do Império de Akkad documenta cenas de luta entre um deus solar e um touro. No milênio sucessivo, durante o reinado de Shuppiluliuma, cerca de 1500 a.C., num tratado com um soberano hitita, é invocada a proteção de duas divindades solares, Mitra e Varuna. Mateus 10, 38 e 39 diz assim: E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. As recompensas. Então vemos que, na verdade, quem frequenta um templo, uma igreja, uma instituição, eles adoram fazer festas, celebrações e esquecem de muitas coisas, esquecem da casa do luto. Aí é que tá, eles preferem achar a vida deles ao invés de perdê-las em amor ao Criador, a Cristo, a Jesus. São Justino, mártir, atesta que existia uma Eucaristia de Mitra, onde os fiéis compartilhavam pequenos pães redondos e água consagrada, simbolizando, respectivamente, a carne e o sangue do Deus encarnado. Este ritual, que ocorria aos domingos, dia da semana consagrada ao sol, era chamado miasda e correspondia exatamente à missa dos cristãos. Vimos também que eles tinham uma mania de fazer um culto dominical, que era feito aos domingos. Bom, hoje em dia, esses templos, as igrejas, essas instituições também celebram os seus cultos de domingo. E isso não é bíblico. Na verdade, isso não foi o Criador que ensinou, não foi Jesus. A realização do culto dominical aos domingos é justamente em adoração ao Deus Sol, a Mitra. O domingo, em inglês, é Sunday, Sun e Day. Ou seja, sol e dia, dia do sol. Os cultos realizados antigamente na época de Jesus, eles eram cultos realizados nos sábados. Eram os sábados que eram para guardar para o dia do Senhor. Os cultos eram realizados nos sábados. Vamos ver alguns versículos que mostram isso. Mateus 12, do 8 ao 12. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido ali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que eles respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado está a cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Marcos 1, 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Marcos 2, versículos 27 e 28. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Marcos 6, versículo 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muito ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vêm a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Atos 13, do 41 ao 44. Vede, ó desprezadores, maravilhais-vos
e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverarem na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 15, 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Colossenses 2, do 15 ao 17. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Mas então, se as ordenanças da lei se Jesus aboliu na cruz as formas de ordenanças, o que devemos fazer hoje? Hoje, o sábado é a nossa vida. Não precisamos guardar um sábado ou um domingo ou qualquer dia. É a nossa vida que devemos guardar incontaminada do mundo. Fazer obras de caridade, oração quando estiver triste, e cantar louvores quando estiver alegre, e partir o pão, e dividir Cristo com as outras pessoas. É isso que devemos fazer. O sábado é a nossa vida, é o nosso testemunho agora, em Cristo Jesus, na graça. Em época romana, o touro podia ser trocado por um carneiro, sendo assim este animal o objeto do sacrifício. Conforme a tradição judaica e cristã, o apologista cristão Tertuliano afirma que os sequazes de Mitra eram batizados com borrifos de sangue do touro ou do cordeiro e finalmente purificados com água. No sétimo século, a Igreja Católica tentou, sem êxito, suprimir a representação de Cristo como carneiro, justamente por ser esta uma imagem de origem pagã. Surpreendentemente, a própria Igreja cristã incorporou boa parte das práticas mitraístas, como a liturgia do batismo, da crisma, da Eucaristia da Páscoa e a utilização de incenso, das velas, dos sinos e etc. Até as vestimentas usadas pelo clero católico eram extremamente parecidas com as dos sacerdotes mitra, como a batina, a tiara e a mitra. Barretes usados pelos antigos persas. Também os sacerdotes de Mitra usavam a água benta, a qual era aspergida por meio de um galho de loureiro, aspergilium, que simbolizava a fecundidade universal. Portanto, o uso da água benta na cristandade é um ritual de origem fálica e pagã. Tá, mas então hoje não precisamos ir a um templo para cultuar ao Senhor, a Deus, ao Criador dos céus e da terra? Bom, vamos ver o que fala em Atos 7, versículo 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Juízes 2, versículos 12 e 13. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Nesses templos existem muitas religiões pagãs infiltradas nele, desde a época de Constantino. Por esse motivo, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A ideia de construir casa, um templo
Para Deus, é uma ideia muito antiga, surgida pelos povos dos cananeus. Eles faziam casas para colocarem as imagens, os seus deuses feitos de pedras, de barro, de cimento, argila, enfim, para colocar esses deuses que não se mexem. Por esse motivo, os templos foram sendo construídos para colocar deuses pagãos. Em Tiago 1:27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Em Tiago 4, versículo 4, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só, essa palavra ela é muito forte, ela é muito séria. Todos aqueles que quiserem ser amigos do mundo, constituem-se inimigos de Deus. Ou seja, celebrar uma festa como o Natal, o dia 25 de dezembro, onde nem o Criador e nem o próprio Jesus ensinou a fazer e nem tem sequer nas Escrituras, sabendo-se que é uma festa pagã e que se celebra o nascimento de um outro deus, Mitra, o Sol, isso é totalmente inimizade contra Deus. Isso é amizade com o mundo, é se contaminar com as coisas do mundo. Portanto, quem faz isso se torna inimigo de Deus, inimigo do Criador. Em 1 João 2, do 15 ao 17, vai dizer assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Mateus 15, 8 e 9 diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, onde estiverem 2 ou 3 no nome de Jesus, ali ele está. Então não há necessidade de se reunir em um templo, em uma igreja-templo, em uma denominação. Você pode fazer uma reunião na sua casa, em um parque, em uma praça, enfim, aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ali ele estará. Se estiverem felizes, cante louvores. Se estiverem tristes, façam orações, façam obras de caridade, pois isso é amar ao próximo, como Cristo nos ensinou. Esse é um dos mandamentos de Cristo, do Messias, amar ao próximo, pois ele nos amou, se entregando a nós. Mas nós não devemos ser pastoreados? Vamos ver quem seria esse pastor. Mateus 23, versículos de 8 a 11, vai dizer assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que estás no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Lucas 22, versículos 25 e 26. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. João 10, do 11 ao 16.
Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Hebreus 8, versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Hebreus 13, 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Efésios 4, 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Essa passagem é muito usada dentro de uma instituição para dizer que ele mesmo concedeu uns para pastores. Mas vejamos quais são esses pastores e até quando foi. Vamos ver os versículos 12 e 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então foi instituída até Cristo. Mas quem são esses pastores? Vamos ver então cada um. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, que são os apóstolos, outros para profetas, que são os profetas maiores e os profetas menores, outros para evangelistas, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, e outros para pastores e mestres. Bom, os mestres sabemos que são os mestres da lei. Agora, os pastores, vamos ver aqui em alguns versículos quem são esses pastores. Gênesis 13, versículo 2. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Olha só, então um desses pastores era Abraão. Abraão, ele cuidava de rebanho, ele tinha gado. Vamos ver agora em Gênesis 33, 13. Porém Jacó lhe disse, meu senhor sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Opa, Jacó também tinha rebanho. Olha só, então Abraão e Jacó eram dois desses pastores, mas tem mais. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Então Davi também apacentava ovelhas, ele tinha um rebanho, ou seja, ele era pastor. Então esses pastores que esse versículo em Efésios fala, se referem, são a Abraão, Jacó, Davi, esses pastores que tinham rebanho de animais e não rebanho de pessoas. E todas as vezes em que a Escritura se refere em pastores, é uma analogia, ou o próprio Cristo, Jesus, o Messias, ele usa um recurso de hipérbole. Ele usa para que aquele povo naquela época entendesse o que ele queria dizer.
porque um pastoreado de ovelhas, de rebanhos, era muito comum naquela época, já que toda família tinha um pequeno gado, pequenos animais, onde tiravam o leite e alguns mantimentos. Então era muito comum as pessoas terem alguns animais e alguns serem pastores e rebanhar rebanhos de animais. Eram referente a esses pastores e não pastores de pessoas. Ah tá, mas então quando começou a surgir esses pastores de hoje que rebanham igrejas com pessoas? Esses pastores que rebanham pessoas, eles não existiam durante 1500 anos depois de Cristo, até a chegada de Martinho Lutero, que pregou as 95 teses dele na porta da Igreja Católica, onde então ele iniciou um movimento chamado protestante, se juntando também com outro movimento anabatista. A partir daí começaram a surgir as igrejas, ou grupos que se denominavam como igrejas. Mas vamos ver então quando surgiu o primeiro pastor que rebanha essas igrejas. As igrejas ou comunidades do tipo congregacionalistas eram originalmente chamadas independentes na Inglaterra no final do século XVI e início do século XVII. O nome congregacional veio depois. Pode-se entender o significado desse nome quando se observa o caráter dos grupos eclesiásticos que ali se definiram desde Eduardo VI e Isabel. De um lado havia a Igreja Nacional Anglicana, que mantinha a mesma estrutura eclesiástica de Roma, apenas nacionalizada, tendo o rei como seu chefe. De outro lado estava o movimento puritano, que cedo se manifestou e assumiu técnicas diferentes. As primeiras manifestações históricas das comunidades congregacionalistas se verificaram em Londres entre 1567 e 1568. Richard Fitz é considerado como o mais antigo pastor de uma igreja desse tipo. Em 1570, ele publicou um manifesto sobre as verdadeiras marcas da Igreja de Cristo. Robert Brown, clérigo anglicano, adotou tais ideias em 1580 e com Robert Harrison organizou em Norwich uma congregação independente cujo sistema era substancialmente congregacionalista. Brown foi o primeiro teórico do movimento e logo as comunidades independentes passaram a receber o nome de brownistas. Os congregacionais são geralmente calvinistas em doutrina e mantêm um sistema de governo eclesiástico baseado em dois princípios fundamentais. Cada congregação de fiéis unida pela adoração, observação dos sacramentos e disciplina cristã é uma igreja completa, não subordinada nem sua administração a qualquer outra autoridade eclesiástica senão a de sua própria assembleia. Tais igrejas locais estão em comunhão umas com as outras e intercomprometidas no cumprimento de todos os deveres resultantes dessa comunhão. Então vimos que foi a partir desta época que começaram a surgir esses pastores. Richard Fitz, ele foi eleito pela comunidade o pastor da primeira comunidade. Ou seja, eles votaram para intitular o primeiro pastor, e daí em diante então foram surgindo os outros pastores. Então, voltando às escrituras, o pastor da igreja de Cristo tem que ser Cristo. Em Mateus 10, do 24 ao 28. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não o temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o aos eirados.
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então vimos que o servo ele não pode ser maior que aquele que ele enviou, que o seu Senhor. Se Jesus, se Cristo, o Messias, se o Criador ele enviou alguém, outro não pode ser maior. Portanto, nós somos todos iguais. Todos nós, a quem ele nos enviou, somos todos iguais. Não somos maiores do que os outros. João 13, 16 e 17. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado o maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. João 15, 20 e 21. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Portanto, aquele que nos enviou foi Cristo, foi o Messias. Nós não somos maior do que ele, somos todos iguais. Ele quer fazer de você o templo do Espírito Santo. Ele quer ser o seu pastor. Ele quer fazer de você um culto a Deus para as outras pessoas, amando a Deus e ao próximo. Não há necessidade de ir a um templo um dia específico da semana para orar, para cultuar a deuses pagãos. E sim, cante louvores quando estiver feliz. Ore quando estiver triste. Faça obras de caridade. Assim você vai estar na religião pura e sem mácula. Que o nosso Deus e Pai, o nosso Criador, nos concedeu, dando o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não voltando à lei, como é costume de alguns, mas sim servindo na graça, amando ao Deus e uns aos outros, e amando ao próximo. Portanto, o pastor de outras igrejas que cultuam a religiões pagãs como o mitrianismo e outras religiões envolvidas nesse sistema que veio da católica, da romana, da época de Constantino, ainda permanece nas igrejas protestantes, onde eles cultuam algumas dessas práticas que foram tiradas por Martinho Lutero, mas muitas práticas ainda continuaram. Então, no caso, Martinho Lutero, ele não reformou a Igreja Católica, ele apenas retirou algumas ordenanças, onde elas ainda permanecem com muitas práticas e ritos pagãos, de religiões pagãs, que próprio Constantino colocou na Igreja Católica quando se converteu ao cristianismo. Para sustentar esses templos, essas igrejas, é necessário o pagamento de água, luz, talvez aluguel e alguns desses impostos, e que eles vão tirar dos próprios membros através do dízimo. Mas seria correto usar a própria Escritura para cobrar o dízimo? Bom, o Criador ele deu uma ordem, a qual ele deu para os levitas. O dízimo era somente de respeito aos levitas. Isso vamos ver em Hebreus 7, versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Então, somente os levitas, eles têm o direito de recolher os dízimos, que era dos seus irmãos, da tribo de Israel, onde as 11 tribos dariam para os levitas, que seria a 12ª tribo. Somente entre eles, somente os levitas têm o direito de recolher dízimos.
O dízimo, ele não era dinheiro, ele era alimento, justamente porque foi a promessa de Jacó. E os seus filhos cumpriram essa promessa através da terra que eles receberam. Eles deram o dízimo da terra, das plantações. Isso vemos em Levíticos 27, do 30 ao 33. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são do Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho e de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então o dízimo não era dinheiro, era alimento. Inclusive, o próprio Jesus cita os dízimos como alimento quando fala dos fariseus. Isso está em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Bom, nesse caso eu não quero entrar aqui no detalhe dos fariseus omitir outras coisas ou outras. Eu quero entrar no detalhe em que o próprio Jesus, ele mostrou que o dízimo não era dinheiro, e sim alimento. O devorador que se ensina hoje nas igrejas, na verdade era um gafanhoto que comiam essas plantações, inclusive os dízimos que eram alimentos naquela época. Malaquias 3, 10 ao 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós a bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Joel 2, versículo 25, diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Então aí deixa bem claro que era um inseto, era um animal, era um gafanhoto que comia os dízimos, ou seja, as plantações, os alimentos. Bom, sabendo disso, Jesus nem os apóstolos ensinaram sobre o dízimo, porque nenhum deles eram da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá, assim como os apóstolos, cada um eram de outras tribos. E o próprio Paulo era da tribo de Benjamim, ou seja, nenhum deles era da tribo de Levi, para ensinar ou para recolher os dízimos. Quem na Bíblia é da tribo de Levi era Moisés. Moisés e Arão, eles nasceram na tribo de Levi. Por isso, eles herdaram o sacerdócio. Como vemos em Êxodos 2, versículos do 1 ao 3. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Se vocês conferirem, vão ver que este era Moisés. Depois Moisés, ele recebe o sacerdócio pelo próprio Deus, e aí o próprio Deus dá a ele as leis de Moisés para ele dar ao povo. Portanto, só quem tem direito de recolher dízimo é quem é da tribo de Levi. E isso já não é mais possível nos dias de hoje, depois de Cristo, já que os dízimos eram só para a tribo de Israel e até Cristo, até quando veio Cristo, sendo uma ordenança da lei, não é mais para ser cumprida. Por isso, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque eles adoram, eles cultuam doutrinas pagãs, eles reverenciam outros deuses, o deus Mitra, o deus Sol.
eles têm que mentir ensinando o dízimo, que é uma ordenança da lei e que Paulo ensinou que não era para voltar à ordenança da lei, para sustentar esses templos. Eles se colocam no lugar de Jesus sendo o cabeça da igreja e colocaram o nome de um templo como igreja para substituir a igreja de Cristo, e ensina que aquele que sair daquela igreja, ele está deixando de congregar, quando na verdade vimos que deixar de congregar é voltar à lei, anulando totalmente a cruz de Cristo. Ou seja, uma igreja hoje, ela é totalmente contra ao Criador, adorando e cultuando a um Deus Sol, a Mitra. 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de regenerarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Mateus 10, do 8 ao 10, diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Bom, então vemos que nessas instituições eles estão ao contrário totalmente do que as Escrituras diz. As Escrituras diz de uma maneira e eles fazem de outra, e ensina como se isso fosse o Criador que estivesse ensinado, mas não é. São doutrinas pagãs infiltradas que adoram ao Deus Sol, a Mitra e a outros deuses também nessas instituições. Por esse motivo, há um número extraordinariamente grande de desigrejados crescendo hoje, porque eles estão descobrindo que na realidade essas igrejas, elas cultuam a deuses pagãos, e elas mesmo colocaram o nome dessas pessoas que saem da igreja de desigrejados, mas na verdade é ao contrário. Aquele que saiu da igreja, ele passou a congregar na igreja de Cristo, ao contrário do que é deixar de congregar, que é voltar às práticas da lei. Ou seja, então quem frequenta ou quem cultua em um lugar desse, em uma igreja-templo, esse é que está deixando de congregar. Vimos em outros vídeos também que a própria maçonaria financiou e fundou muitas dessas instituições religiosas que existem nos dias de hoje. A Batista, ela foi uma fundada pela maçonaria. A própria Assembleia, em 1911, ela foi financiada pela maçonaria através dos pastores Daniel Berg e Gunnar Wingren, que eram pastores do William Joseph Seymour, fundador da igreja da Rua Azusa. Hoje vemos também muitos que admiram Charles Spurgeon, mas ele fundou uma pedra com 2 amigos que eram da alta classe da maçonaria, 2 grã-mestres maçons da alta classe da maçonaria. Apesar de nunca ter sido declarado como maçom, eles faziam os mesmos sinais e conviviam com muitos que eram maçom. E muitos grã-mestres maçons, muitas pessoas da alta cúpula na maçonaria. Não é à toa que ele teve uma certa fama entre o meio religioso, pois a maçonaria, tanto como outras coisas, estão influenciadas, estão envolvidas com famas e muitas coisas que influenciam várias pessoas. Bom, portanto, podemos ver então
que existe algo de errado dentro dessas igrejas, desses templos. E por que haveriam versículos dizendo que Deus, o Criador, ele não habita em templos feitos por mãos humanas? Com certeza há algo de errado. Eu quero que vocês estudem, verifiquem todas essas informações desse vídeo, analisem os versículos que foram colocados, analisem versículos por versículos, estudem as escrituras, pesquisem na internet. Antigamente era difícil, por isso muitos foram enganados, porque antigamente era difícil a ter essas informações. Há alguns anos atrás, teriam que ir a uma biblioteca e ler livros, e isso não era fácil para algumas pessoas. Hoje em dia existe a internet, redes sociais, o YouTube, o Google, hoje em dia há muita informação. Então hoje há muitos meios de se analisar essas informações, o que não havia antigamente, há muito tempo, há alguns anos atrás, o que dificultou muito saber a verdade, o que realmente está escrito nas escrituras, a traduzi-la. O que é diferente de hoje, com muitos recursos, podemos chegar a saber o que realmente aconteceu naquela época, com a arqueologia hoje, com muitos fatos históricos. O problema é que para servir ao Criador é necessário coragem para rejeitar tudo isso que foi colocado para nós engolirmos. Para rejeitar tudo isso que foi doutrinado de errado para nós, é preciso coragem para rejeitar, porque nós seremos perseguidos. Quem rejeitar tudo aquilo que foi ensinado vai ser perseguido. É preciso coragem para aceitar a perseguição pelo nome do Criador, pelo nome do Messias. Ele nos avisou isso nas Escrituras. Portanto, se você é um crente honesto, viu que realmente há algo de errado, agora você vai passar a estudar e vai verificar essas informações. Então agora a escolha está nas suas mãos. A que Deus você está servindo? Ao Deus Sol ou ao verdadeiro Deus vivo que criou os céus e a terra, o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há? A escolha é sua. Até o próximo vídeo.